Bom dia aos amigos e às amigas que estão aqui presentes, encarnados, os nossos amigos desencarnados também. Agradecemos mais uma vez pela presença de vocês e agradecemos também aos médiuns que estão aqui presentes, aos médiuns passistas que já estão conosco aqui sentados. Muito obrigada a todos pela pontualidade, não é? E hoje nós estamos em mais uma quarta-feira, no mês de dezembro. As nossas palestras do mês de dezembro, elas são sobre as parábolas. Hoje será o nosso amigo Sérgio Fernandes, que está sempre aqui conosco, e a parábola do nosso dia de agora, do nosso momento de agora, será sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, não é? Mais uma entre muitas das parábolas que Jesus nos deixou. E o texto que será utilizado no momento da sustentação dos passes, ele está contido no livro Pão Nosso, lição 66, que trata da boa vontade, conteúdo que está numa carta de Paulo, que ele escreveu aos Efésios, né? No caso, no item 5, versículo 15. Esses serão os nossos conteúdos de hoje. Nós vamos passar então aos nossos informes, e nós queremos começar dizendo, e eu também vou encerrar a palestra dizendo, que o SEAP não terá interrupções nas suas atividades das reuniões públicas. Teremos reuniões públicas todos os dias sem interrupção, em dezembro e em janeiro. Só não teremos reunião pública no dia do Natal, 24, 25, 31, 1º, restante das reuniões públicas, todas acontecerão normalmente em todos os horários conforme previsto. E a reunião pública de janeiro, ela já retorna logo no início, se eu não me engano, em 3 de janeiro, que já temos reunião pública. A obra social, ela terminará no dia 13 de dezembro. Então, esse será o nosso encerramento da obra social. E no dia 12, nós encerramos as nossas atividades dos cursos. Os cursos retornam normalmente em janeiro, a partir do dia 12 também. Então, essa informação está sendo trazida a vocês, porque todos vocês estão convidados a participarem, como sempre, convidados como sempre, a participarem de todos os nossos cursos, não é? Ano que vem nós daremos continuidade aos nossos cursos, eles estão ali naquele painel na parede, dias e horários. A casa tem cursos todos os dias da semana, com exceção de sexta-feira. Inclusive aos sábados, que é o dia da obra social, é um dia de bastante movimento aqui, a casa tem o curso do Livro dos Espíritos, que acontece cedinho, às 7h30 da manhã, para todos aqueles trabalhadores que não puderam vir durante a semana, que não podem frequentar os cursos, eles podem vir, então, assistir o Livro dos Espíritos, que normalmente é o primeiro livro do Pentateuco que se estuda, né? Então, é importante a gente informar que todos os livros do Pentateuco, a série André Luiz, Ivone Pereira do Amaral, Leon Denis, todos eles estarão acontecendo ano que vem, de forma contínua, como a casa sempre trabalhou. Então, estão todos convidados para permanecerem na casa, porque ela praticamente não terá interrupção das suas atividades. Os nossos informes, nós estamos chegando ao final do ano, mas nós ainda precisamos da cooperação de vocês, ou de quem vocês conheçam, né, que possam nos ajudar. A cooperação é no sentido de leite em pó, né? Nós temos muitas crianças que utilizam leite em pó,
o nosso estoque praticamente está zerado, né? Final do ano é um momento, né, de muita atividade, muitas demandas, né, juntas, né? Então a gente quer lembrar, se vocês puderem trazer uma latinha pequena, ou um saquinho, né, que o leite em pó também vem em saquinho, né? Um saquinho de leite em pó, a gente vai agradecer muito a todos, tá? Bom, nós vamos passar então a leitura nesse momento do texto. Antes de passar a leitura do texto, deixa eu fazer também um comentário, não é? A casa oferece o tratamento espiritual, eu acho que todos conhecem o tratamento espiritual, nos ajudem a divulgar, não é? Nós temos o momento do passe de cura, que ele é composto pela participação nas reuniões públicas e a presença no passe de cura, e o passe de cura acontece sempre concomitante às reuniões públicas. Então, nós temos passes de cura às quartas-feiras, manhã, quarta tarde, quarta noite, sempre concomitante aos momentos das reuniões públicas. O tratamento espiritual, ele consiste sempre da participação na reunião pública e do passe de cura. Não é só o passe de cura, é também a participação na reunião pública. E a casa também oferece o tratamento aos dependentes químicos. Ou a qualquer outro tipo de dependência, tá, gente? Pode ser dependência ao fumo, ao jogo, a dependência química, que é composta pelo álcool e qualquer outro tipo de substância química, não é? Medicamentos, drogas ilícitas. Então, a casa oferece esse tratamento, tanto ao usuário, quanto aos familiares, parceiros, quem mais está convivendo com a pessoa que tem essa dependência. Então, a casa tem 2 grupos de atendimento, aos parceiros, familiares e aos dependentes. Esse tratamento, esse acompanhamento, esse acolhimento, ele acontece sempre aos sábados, a partir das 11 horas da manhã. Então, a única coisa que se pede é que a pessoa que deseja fazer esse acompanhamento, ela venha, nos solicite o atendimento fraterno, nós vamos sentar, conversar, explicar como funciona, ouvir as necessidades e dar o encaminhamento. Então, nós temos esses 2 tipos de acolhimento na casa, né? O do tratamento espiritual e o do tratamento aos dependentes químicos. É só senta com a gente, pede um esclarecimento que nós vamos sentar e conversar um pouquinho mais como isso funciona. Bom, vamos passar então a leitura do texto que será utilizado no momento do passe, que é o Pão Nosso, lição 66, que trata da boa vontade. Faz parte de uma das cartas que Paulo escreveu aos Efésios, como eu falei, item 5, versículo 15, e que diz assim, Paulo escreve assim: vede prudentemente como andais. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. E o aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus e, caminhando prudentemente
pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Belíssimo, não é? Belíssimo, muito profundo. Eu fiquei toda arrepiada agora nesse momento. Muito lindo esse texto. Então vamos começar pela nossa oração. Amado Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos sob as suas graças, as graças de nosso irmão maior Jesus, nosso mestre que nos conduz diariamente nesta vida presente. Agradecemos aos nossos mentores, em especial, espíritos de luz que nos acompanham sempre e a todo instante. Agradecemos a falange de espíritos que sustentam os diferentes e inúmeros trabalhos desta casa, mas agradecemos especialmente ao amigo ativo Panfiro. Agradecemos aos nossos palestrantes, hoje agradecemos em especial ao Sérgio, que está aqui sempre conosco, que possamos transformar este momento em mais um momento de esclarecimento para os nossos espíritos, que estão caminhando ainda no aprendizado inicial da doutrina espírita. E assim, agradecidos que estamos, pedimos então a permissão para darmos por iniciada a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. O mês de dezembro, como nós conversamos já, é o mês em que sempre se estudam parábolas, não é? E hoje nós vamos fazer a leitura de um texto da parábola que será trazida e detalhada pelo nosso amigo Sérgio. Parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela 3ª hora, viu outros trabalhadores que estavam na praça desocupados e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Tornando de novo a sair pela 6ª hora, ele fez a mesma coisa. Pela 1ª hora, encontrou outros trabalhadores desocupados e disse-lhes: Por que ficais aí o dia inteiro desocupado? E lhe responderam os trabalhadores: Porque ninguém nos contratou. Então disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Então passamos a palavra ao nosso amigo Sérgio. Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus envolva-nos a todos que aqui viemos, que acorremos nesta manhã à Casa Espírita para buscarmos esclarecimentos sobre a nossa realidade, a realidade do Espírito, né? Somos espíritos imortais, estamos vivendo uma existência corporal, uma existência física, mas essa não é a nossa realidade, né? Vivemos aí, como dizem lá os orientais, vivemos uma ilusão num corpo físico, masculino ou feminino, na riqueza, na doença, na saúde, enfim, em condições para que nós possamos desenvolver algumas possibilidades, algumas potencialidades nossas aqui. Então, a Casa Espírita é onde nós vamos estudar os ensinamentos que os Espíritos trouxeram para todos nós. Hoje seria, como nos foi dito aqui, né, a reunião do estudo do Livro dos Médiuns, mas no mês de dezembro, a nossa casa abre um espaço na sua agenda para falarmos sobre o Mestre Jesus, né? Para falarmos sobre esse amigo espiritual, esse verdadeiro amigo, né? O nosso governador celeste, governador do nosso planeta,
que veio até nós trazer seus ensinamentos, suas orientações para no nosso crescimento, né? Então, a casa referencia Jesus, e nesse mês estamos estudando as parábolas, algumas parábolas do Cristo aqui nesse momento. E hoje é estudada a parábola dos trabalhadores da vinha, ou então, que é muito conhecida como trabalhadores da última hora. Então, todos nós precisamos sempre de uma orientação, sempre de um exemplo, sempre de uma forma para realizarmos os nossos aprendizados. Então, se nós formos para a cozinha, fazermos lá um arroz doce, uma rabanada, né? Nós vamos precisar de uma receita, juntarmos os ingredientes para podermos fazer aquela receita e buscarmos, né? E na vida, nessa vida de espírito imortal, nós também buscamos o exemplo de Jesus, o modelo, né? A quem seguir, a quem nós vamos seguir? Nós vamos seguir o exemplo da vizinha do lado? Vamos seguir o exemplo da minha avó, do meu avô? Eu vou seguir o exemplo do meu professor, do meu patrão, do meu colega de trabalho? Sim, todas essas pessoas nos têm muito a nos passar, mas precisamos ter um foco maior, porque às vezes nós elegemos alguém para ser o nosso exemplo, para ser a pessoa que vai nos orientar, e ali na frente essa pessoa assume uma atitude ou faz alguma coisa que vai nos decepcionar, e nós ficamos assim tristes, chateados com isso. Então Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, ele faz uma pergunta, né? Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo, né? Então, quem é esse perfeito? É o pai, é a mãe, é o vizinho, é o patrão? E aí os Espíritos respondem: vede Jesus. Então, a pergunta é: qual é o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E eles respondem: vede Jesus. Então, os Espíritos não dizem somente Jesus, né? Ele fala: vede, veja, olhe com profundidade Jesus, né? Porque ver é diferente de enxergar. Enxergar é algo físico, né? Quem está com o olho, quem enxerga direito, vai pegar os raios luminosos, vai lá na retina e vamos ver a imagem, né? Então, às vezes a gente enxerga, mas não vê, não é isso? Então, às vezes a gente sai de casa, vai procurar a chave da casa, procurar a carteira, a gente olha por cima do móvel, enxerga o móvel, mas não vê. E aí é preciso que às vezes venha alguém e nos mostre: ó, está aqui, ó, olha aqui, está aqui, né? Às vezes a gente fala assim: está na tua cara, está no teu rosto, está nos teus olhos, você não está vendo, você não enxergou? A gente enxerga, mas não viu. Então, se nós formos aqui na livraria, nós vamos ver diversos livros que trazem a imagem do Cristo, né? Conforme a concepção ali do artista, né? Do autor. Então, nós vamos enxergar. Mas o que os Espíritos querem que nós tenhamos a atenção de ver. Então, quando a gente vê, a gente analisa, a gente observa com maior profundidade essa figura de Jesus, porque ele fez tanta diferença em nossas vidas, né, na história do homem, que a história humana, né, ela é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. E faz um sentido muito profundo isso aí, porque Jesus veio nos trazer um entendimento diferente sobre o nosso olhar de Deus, né? Olharmos Deus não como um ser, uma individualidade rancorosa que punia os seus filhos, não um ser que privilegia a uns em detrimento a outros, dá saúde para um e dores para outro, riquezas para um e pobreza para outros, como sentimento de prazer, né? Ter o prazer disso aqui.
Então, às vezes, nós mesmos, em determinadas situações, nós olhamos para Deus assim, poxa, eu estou aqui esquecido, Deus não deu atenção para mim, né? Estou sofrendo minhas angústias aqui e não temos nenhuma sinalização de que Deus me ama. Eu sou um rejeitado de Deus, um rejeitado de Deus. Então, muitas das vezes nós pensamos assim, e Jesus veio trazer-nos para todos nós uma ideia de um Pai bom, justo, misericordioso, né? Então, a ideia de Pai. Então, para isso, a época de Jesus já foi uma mudança muito grande no conceito dos religiosos da época, que levou Jesus até a ser perseguido, porque Deus não se falava assim, Pai, Senhor. Eles tratavam com muita reverência nos tempos, mas Deus veio trazer, mas Jesus veio trazer um Deus mais próximo para todos nós, um Deus bom, justo, misericordioso, que nós precisamos trabalhar o nosso entendimento sobre quem é Deus, porque passamos a nossa vida, né, os nossos anos de vida, nossos 40, 60, 70, 80, 100 anos, né, aqui na Terra, preocupado com o dia a dia, vivendo um estado de consciência, em resolver as questões materiais, resolver os problemas que estão mais afetos, que me incomodam, e esquecemos, né, nessa horizontalidade da vida, do acordar, do arrumar a casa, do me alimentar, de preparar as coisas e no dia seguinte fazer o mesmo, ir para o trabalho, atender ao chefe, fazer as entregas, voltar para casa. Então, passamos esse tempo todo, esses anos todos de vida, nessa visão horizontal. E Jesus veio trazer para todos nós um olhar para cima, para que possamos ver que estamos inseridos no universo divino, em que nós temos toda uma lei moral, uma lei universal, que estamos inseridos e que precisamos estar atento a elas na nossa vida, na nossa rotina diária, para que possamos alcançar o nosso crescimento, para que saiamos das lamúrias, das lamentações do nosso dia a dia, para alcançarmos essa divindade em nós, porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E aí, por isso que nós achamos que Deus é um velhinho que está lá com a sua sabedoria, seu conhecimento, né? Achamos que essa semelhança de Deus é física, mas ela é moral, e nós estamos trabalhando nesse processo à medida em que nós vamos desenvolvendo essa moralidade em nós, vamos desenvolvendo essas leis divinas que estão dentro de nós, estão nas nossas consciências. Quando nós fazemos, falamos ou pensamos em alguma coisa imoral, né, que vem a machucar o outro, a nossa consciência nos aponta. E estamos aqui para desenvolver essas sementes, esses germes que estão em nossas consciências. E Jesus, no seu período de missianato, de apostolado que ele fez, ele trouxe para todos nós os ensinamentos, os exemplos na sua vivência, como ele acolhia as pessoas, como ele atendia as pessoas, como ele conversava com as pessoas, né? Como ele conversava com Madalena, por exemplo, e ela via naquela alma um espírito atormentado pelos obsessores, né? Pelos espíritos malévolos que atormentavam, e Jesus teve esse carinho com ela. Então, todas aquelas pessoas, quando nós fazemos a leitura da vida, do momento do Cristo, nos seus evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, nos livros que nós temos, somos nós que estamos ali representados. Todos aqueles personagens têm um pedaço de nós ali. Então, Madalena, no seu tormento, da sua influência espiritual, nos seus desejos mundanos, somos nós também, somos atormentados, temos as nossas paixões, temos os nossos prazeres, temos os nossos desejos, mas o Cristo estava ali a recebê-la, a ampará-la, a assisti-la, né? Então, todos nós,
quando duvidamos, somos iguais a Tomé, né? Então Tomé era um descrente, e muitas das vezes nós duvidamos das mensagens do Evangelho, dos ensinamentos. Deus não está a me olhar, Deus não dá atenção para mim, Deus não tem nada igual a mim, estou esquecido de Jesus. Mas Jesus foi a Tomé e mostrou as suas feridas. Muitas das vezes nós pedimos sinais ao Cristo, sinais a Deus, me mostra o caminho, me apresenta o caminho, e aí, quando Ele mostra o caminho, nós achamos que não foi conosco. Mas Deus se submete aos nossos caprichos para nos mostrarmos o caminho, né? E aí que nós possamos a seguir nesse caminho. Então, Jesus se preocupa conosco como Ele se preocupou com Maria, sua mãe, no momento da cruz, em que a destinou para que João pudesse cuidar de Maria, sua mãe, e que Maria pudesse cuidar de João, seu filho. É assim que nos nossos desesperos, como nós perdemos as nossas esperanças, em nossas preces, nós pedimos, Ele também apresenta outras soluções para todos nós. Há momentos em que nós questionamos a Jesus e a Deus na busca da verdade. Qual é a verdade? E aí Jesus, naquele momento, diante de Pilatos, quando Pilatos perguntou sobre a verdade, Jesus não respondeu, deixando para que o tempo nos responda. Então, teremos momentos que as nossas respostas virão com o tempo, com o nosso entendimento, com o nosso amadurecimento. Pedro, que negou Jesus várias vezes, né, as 3 vezes que negou a Jesus, ele não desamparou a Jesus, como nós o negamos a Jesus e a Deus quando não cumprimos as suas orientações, quando não seguimos o seu caminho, quando nós descumprimos essa lei de amor, de justiça, de bondade, que nós criticamos o nosso semelhante, em que nós desamparamos o nosso caminho, né? Mas Deus não nos esquece. Então Deus, da mesma forma que acolheu Pedro, fortalecendo a ele, para que através do seu trabalho, das suas atitudes, Pedro pudesse dar prosseguimento na sua obra, na sua mensagem, Deus também faz conosco, no silêncio dos nossos momentos. O seu Evangelho está junto a nós e Ele manda seus mensageiros para trabalharem junto a todos nós. Assim como Ele preparou os seus apóstolos para que pudesse prosseguir na sua mensagem, Jesus e Deus manda para todos nós pessoas, livros, palestras, momentos, situações, para que nós possamos refletir em relação a essa situação. Então, seus exemplos diante daquelas pessoas são exemplos que, quando nós olhamos, analisamos e meditamos, são exemplos para todos nós, que nós temos esse pedacinho nesses personagens, né? Então, nós podemos buscar as nossas respostas também diante desses personagens e diante da conduta, mas não só na parte da relação com o povo, com o seu próximo, que Jesus nos deixa esses seus exemplos, né? Ele nos trouxe aí os ensinamentos diretos, como foi o Sermão da Montanha, onde ele ali naquele momento amparou a todos nós, trazendo para todos nós o sustento para as nossas lutas, o conforto, o consolo, né? Quantas vezes nós entramos aqui nessa casa com o coração ainda dilacerado, machucado, sofrido por alguma perda de alguém, com perda do emprego, com uma luta que nós estamos passando, e às vezes a gente senta aqui, fazemos uma prece, pedimos no âmago, né? Calado, sentido, fazemos aquela prece, e aí passa que o estudo, o trabalho passa, a gente sai um pouco mais aliviado. O problema não foi resolvido, mas nós recebemos o amparo, o apoio, para que pudéssemos despertar em nós
a nossa melhor parte, a nossa divindade, né? Porque Jesus nos falou, vós sois deuses. Então temos essas questões boas dentro da gente, e aí nós vamos trabalhar essa situação. Então Jesus, ele nunca foi rude, ele nunca foi severo, ele nunca julgou, né? No caso lá da mulher que foi pega em adultério, que iam jogar, apedrejá-la, e aí depois em que ele diz para que joguem a primeira pedra aqueles que não tiver isento de pecados, foram embora, e aí ele pergunta, mulher, onde estão aqueles que te julgam, condenaram? Aí ela foram embora. Ela falou assim, eu também não te condeno, não te julgo. Então Jesus nunca olhou para, vamos dizer assim, para o ato, para a atitude, sempre olhou para o coração. Então Jesus sabe que nós ainda somos almas frágeis, sabe de que nós vamos escorregar, vamos cair, mas nós vamos produzir também. Então Judas, ele sabia da personalidade de Judas, que tinha uma ilusão de que o reino de Deus viria de outras possibilidades. E aí Judas o traz Jesus, e Jesus sabia disso, que ia acontecer, mas ele mesmo assim ora por Judas. Então Jesus sabe das nossas quedas, e ele ora por todos nós. Cabe-nos a todos nós, agora que já saímos daquela fase da inconsciência e do sono, que já estamos buscando a verdade, né? Buscando compreender a lei de Deus e como nos harmonizarmos na lei de Deus para alcançarmos a felicidade. Então ele sabe que nós estamos buscando e ele vai nos amparar. Então Jesus nunca julgou, nunca foi seco, nunca foi irônico, como às vezes nós somos nas nossas avaliações do dia a dia. Ele sempre foi afável, doce, manso, mas sempre foi firme nessa conduta. Então Jesus nos trouxe o Sermão do Monte para todos nós, trazendo os exemplos e as orientações, né? O Sermão da Montanha, né? Bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, e assim ele veio falando sobre todas as nossas lutas, né? No nosso consolo, e também pelas parábolas, pelas histórias, que era a forma em que de se passar um conhecimento para aquelas pessoas, para os seus discípulos, buscando exemplos do dia a dia, mas que aquele exemplo do dia a dia tem um conteúdo moral, tem um ensino psicológico para nos mostrar a conduta. E essas parábolas, essas histórias, elas não se limitavam àquelas pessoas naquele momento. Ela tem a abrangência de alcançar a todos nós, a todas as pessoas, a toda a humanidade. Por quê? Porque nas parábolas estão encerradas as leis universais, as verdades do universo. Então, elas são de acordo com a lei de Deus. E se é de acordo com a lei de Deus, ela é atemporal, ela passa por qualquer tempo, e é para alcançar a todos. Então, alguns de nós vamos ver apenas a forma, né, da parábola, como essa parábola que nós vamos estudar na manhã de hoje. Então, ela alcança a todos nós, aqueles que têm mais instrução e que têm menos instrução, aquele que já é mais sensibilizado pelo sentimento da religião, da ideia de Deus, até mais aquele que não acredita em Deus Pai, né? Então Jesus é esse modelo, né? Ele é uma personalidade que não é para ser adorada simplesmente, mas é uma verdade para ser vivida. Então Jesus é uma verdade, porque ele representa a lei de Deus. E nós, quando nos aproximamos da lei de Deus, nós alcançamos a felicidade. Então, a felicidade do espírito. O corpo pode estar sofrendo,
as amarguras do dia a dia, mas a alma vai crescendo. Então, como Lolita começou a dizer, né, o reino de Deus, né, nessa parábola dos trabalhadores da vinha, ou trabalhadores da última hora, em que vem dizendo assim: o reino de Deus é semelhante a um pai de família. Então Jesus sempre ele vai buscar, né, o contexto, né, ou pai de família, ou um senhor, ou um rei, ou um dono, mas aqui ele chama que o reino dos céus, o universo, a vida, né, é semelhante a um pai de família. Então veja aqui que ele está trazendo a ideia de Deus para próximo de nós, né? Chamando de Deus como um pai de família, um pai que quer o bem de todos, que zela pelos seus filhos, que zela por todos nós. E aí ele vem dizendo assim, é um pai de família que saiu de madrugada, saiu cedinho, logo cedo já saiu, a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, quando ele sai cedo para buscar os trabalhadores, né, no local onde eles ficavam disponíveis, ele chegou cedo. Quem chega cedo, chega primeiro, pega o melhor, né? Não é igual a gente quando vai na feira? A gente vai na feira, a gente sabe, né? Quer comprar um produto mais fresquinho, chega cedo na feira. Vai pagar um pouco mais caro, né? Mas se o dinheiro é curto, eu vou comprar aquele produto mais caidinho, já mais amassado, né? Já não vou comprar um cacho de banana, eu vou comprar bananas soltas, o tomate já vai estar meio amassado, porque o horário passou. Então, de manhã, no horário mais cedo, né, tá lá os trabalhadores daquela primeira hora, os mais fortes, os mais decididos, os que chegaram primeiro, os que serão contratados, que sabem que estão ali. Então, cedo pela manhã, eles estavam lá. Então, após ajustar com eles que pagariam 1 denário por dia, a cada um mandou-os para a sua vinha. Então, esse pai de família acertou com ele, olha, você vai trabalhar comigo, é de madrugada ainda, então você vai chegar na minha vinha, vai lá cortar os cachos de uva, separar as uvas, guardar as uvas, botar nas cestas para vender para o mercado, ou então para preparar para o vinho, vai limpar, tirar as folhas, tirar os insetos, e vai fazer tudo isso, e eu vou te pagar 1 denário, que era o valor combinado no dia a dia. Então aquelas pessoas, aqueles primeiros mais fortes que estavam ali na frente, que tinham mais disposição, foram para trabalhar na vinha. Então, tendo saído na hora terceira do dia, né? E aí o dia para os judeus na época não tinha a mesma, vamos dizer assim, o mesmo trato que nós temos. Hoje o nosso dia é de 24 horas, começa às 0 horas, né, e termina à meia-noite. Então para eles o dia começava de 6 da manhã às 6 da tarde, e depois a noite era de 6 da noite até às 6 da manhã. Então a primeira hora era cedo, de madrugada ainda, ali às 6 horas da manhã. E aí quando ele vai na segunda, na terceira hora do dia, seria assim algo em torno de 9 horas da manhã. E encontrou outros trabalhadores que estavam na praça sem nada a fazer. Quer dizer, já não eram mais aqueles trabalhadores, né, naquela disposição toda ali. E disse-lhes, ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo, né? Então, se ele combinou 1 denário para aqueles da primeira hora, né? Então, ele aqui, ele não disse o quanto de dar, vou te dar aqui metade de 1 denário, vou dar 2/3 de denário. Ele falou assim, vou te dar o que for justo, tá? E lá eu vou ver, depois do dia, quando fechar o dia, eu vou ver. Então, e eles foram. Voltou ainda a sair na hora sexta, na hora nona, e fez o mesmo. Então foi lá meio-dia, 3 horas da tarde, ainda já tinha gente na praça e falou a mesma coisa. Então vou te dar o que for justo. E voltando a sair na hora 1/10, talvez lá para as 5 horas da tarde, já fechando o dia, né? Já fechando o dia, ele já foi lá buscar. Encontrou outros que também estavam sem fazer nada, aos quais disse. Aí aqui ele já conversa mais. Ué, por que estás aqui durante todo o dia sem trabalhar, né? Vim aqui todos os horários e vocês ainda continuam aqui sem trabalho? Por quê? E eles responderam. E eles disseram, é que ninguém nos contratou, ninguém nos assalariou. Ele falou assim,
e de vós também para a minha vida. E no fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios, lá o administrador, o capataz, seja lá quem for: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles que tinham vindo para a vinha apenas na última hora, aproximaram-se e cada um recebeu um denário. Aí, opa! Se o cara que chegou assim no finalzinho, trabalhou só uma hora, ganhou um denário, então, poxa, eu entendi por que ele chamou que trabalhou pouco, né? Vai pagar um denário, porque nós que chegamos mais cedo, vamos ganhar muito mais, eles não vão ficar de olho gordo no meu dinheiro que eu ganhei, né? Às vezes a gente fica de olho gordo no trabalho do outro, né? Aí a gente está trabalhando numa casa, consegue fazer a faxina de uma pessoa, a gente ganha um dinheirinho. Aí a gente vê que a vizinha conseguiu fazer a faxina na casa de outra pessoa, que era melhor, e ganha mais, né? A gente, poxa, está ganhando mais, poxa, podia ter ido para lá, ganhar o dinheiro. Às vezes nós temos essa situação, né? Então ele vai assim: aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha, também se aproximaram, e julgaram que iam receber mais que os outros, mas receberam apenas um denário cada um. Receberam apenas o mesmo valor. Então puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: pô, qual é a tua, cara? Me contratou por um denário, aí tu pagou, trabalhei aqui desde o dia todo, e para esse que chegou uma hora você pagou um denário só? Esses trabalhadores, esses últimos trabalharam apenas uma hora, e vós pagais o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia, do calor, do sol, trabalhamos mais, e esse que trabalhou pouquinho vai ganhar a mesma coisa que eu? Não está certo não, está injusto esse negócio. Não é assim que a gente pensa? Que a gente mete o olhar, né? E aí, como resposta, o dono da vinha disse a um deles: meu amigo, não te faço nada de errado. Não combinei contigo que pagaria um denário pela jornada de trabalho? Não estou fazendo combinado? Se eu estou fazendo combinado, eu estou te pagando, eu não estou te ofendendo. Você, naquele horário, combinou de receber um denário, e eu estou te pagando denário. E ele continua dizendo: toma, pois, o que te pertence e vai-te. Quanto a mim, eu, o dono da vinha, né, quero dar a esse último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que eu quero? Então ele diz assim: olha, combinei contigo, estou te pagando, mas esse outro aqui eu estou pagando de uma forma diferente, porque eu quero pagar ele. Não posso fazer isso, a decisão é minha, o dinheiro é meu, a vinha é minha, e eu tenho a possibilidade. E aí ele fala assim: acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Né? Acaso você é invejoso, tem inveja do que eu estou fazendo? Né? E assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, essa parábola, essa história encerra assim muitas orientações para todos nós em relação ao trabalho, não é isso? Porque o trabalho, nós aprendemos aqui na Casa Espírita, com os Espíritos, que trabalho é toda ocupação útil que nós temos. Ah, você trabalha o quê? Ah, eu trabalho de faxineira, eu trabalho de cuidadora, eu trabalho de babá, eu trabalho de servente de obra, eu trabalho de motorista de caminhão. Ah, mas eu não trabalho não, eu estou em casa, eu tomo conta dos meus netos, porque a minha filha, o meu filho precisam trabalhar. Então eu não trabalho. Não, trabalho assim. Você está cuidando dos seus netos. Ah, eu não tenho muito que trabalhar, porque eu já quase, eu não tenho uma disposição, eu tenho dores nas pernas, a perna não anda. Aí o que você faz? Ah, eu conto ali, ajudo meu neto a estudar, eu lembro o que tem que fazer, e as pessoas vêm conversar comigo, eu dou um apoio. Isso é um trabalho, é toda ocupação útil. A questão é que nós olhamos para o trabalho como algo físico remunerado, né? Então, o trabalho
para o corpo físico é esse. Vamos ter que acordar, vamos ter que trabalhar, trazer o sustento, trazer o dinheiro para fazer a manutenção da casa, do vestir, comprar o alimento, comprar medicamento, mas tem o trabalho da alma também. Quando nós estamos estudando, nós estamos trabalhando a nossa intelectualidade, a nossa inteligência, estamos trabalhando a nossa alma. Quando nós estamos orientando, dando conselho a alguém, a um familiar, a um amigo, nós estamos trabalhando para que aquela pessoa tenha uma visão melhor daquilo. Estamos trabalhando os valores da alma. Então, nós trabalhamos dessa forma. E aqui nós vemos que os primeiros, eles estavam ali trabalhando por interesse. E muitas das vezes no trabalho, nós observamos, nós sabemos muito bem disso, isso acontece em nossas casas, isso acontece no ambiente de trabalho. Existem os trabalhadores que são aqueles mercenários, que estão ali preocupados com o trabalho, para ganhar o dinheiro no final do mês, Querem mais ganhar o dinheiro, querem fazer as suas situações, os seus interesses pessoais. No entanto, existem outros que estão ali para construir algo, se dedicar a algo. Tem até uma historinha em que uma pessoa chegou assim numa construção, estava lá um camarada lá, quebrando pedra, levando as pedras para o lugar, aí perguntou a um servente, um operário lá, o que você está fazendo? Eu estou quebrando pedra, passo o dia todo quebrando pedra, carregando pedra, trazendo pedra, levando pedra, E aí, aí o outro, estou carregando pedra, trazendo pedra. Aí perguntou ao outro, o que você está fazendo? Estou construindo uma grande igreja, onde as pessoas poderão falar com Deus e ter suas dores aliviadas pelas preces. Então, nossa relação com o trabalho também se dá dessa forma. Muitas das vezes nós somos aquele trabalhador da primeira hora que fomos ali de olho no dinheiro. Opa, eu já negociei o dinheiro aqui, Eu quero o meu salário. E as pessoas, nós observamos que as pessoas querem o salário, A gente quer ter a bem, então está interessado pela posse material. Já outros, não, eu vou lá fazer, não tenho nada mesmo, estou desempregado, eu estou meio fraquinho, estou meio adoecido, estou aqui na última hora, qualquer moedinha que eu ganhar, já é um dinheiro que eu vou ganhar. Então eu dou graças à oportunidade do trabalho, de fazer o trabalho, de levar com o meu trabalho, o meu suor, minha colaboração para a vinha. E também, não é a quantidade de trabalho que às vezes vai dizer que o trabalhador é bom. Ele pode fazer muito trabalho, mas a qualidade do trabalho dele não ser a melhor qualidade. Às vezes a pessoa faz assim, eu faço faxina em 2 casas no mesmo dia, Eu falo assim, caramba, faz faxina em 2 casas no mesmo dia? Será que a limpeza, a faxina que a pessoa faz, ela é de qualidade? Ela faz tudo direitinho, ela observa os cantos que tem que fazer, vai guardar as coisas lá, as roupas no armário bem dobradinha, com cuidado? Ou será que pega aquilo, enrola e joga, enfia lá e vai embora para a outra? Então, no nosso trabalho material também temos isso. Então a pessoa, eu trabalho aqui como motorista e eu faço aqui 6 viagens, 7 viagens. Aí pego o caminhão e encosta em qualquer canto, eu pego o carro, passa por cima, vai embora, não tenho cuidado na direção e destrói o veículo. Então, a quantidade e a qualidade também é outra questão que nós não sabemos o detalhe, Então, aqueles últimos que foram lá em que já não tinham muita, assim, condição do trabalho, ela possivelmente pode ter chegado. Olha, aquele lá foi na vinha, mas ele lá só cortou, jogou tudo no cesto. Mas eu preciso de uma pessoa cuidadosa, atenciosa, que vai pegar os cachos da uva, que vai lavar os cachos da uva, vai separar os bagos de uva que não estão bons do cacho, vai tirar a limpeza, vai ver se tem algum inseto, porque se ficar guardado algum tempo, os insetos poderão estragar ali o meu material e perder. Então, não é pela quantidade
apenas, mas principalmente pela qualidade. E aí a gente pergunta, né, a todos nós em relação ao trabalho na vinha do Senhor, que é fazer o bem. Todos nós somos convidados pelo Pai, por Jesus, né, a trabalharmos na vinha do Senhor, que é a vida, e a trabalhar para desenvolver em todos nós o bem. E aí a gente pergunta, qual é o bem que eu estou fazendo na minha vida? Seja não só na casa espírita, na religião, na igreja, mas no nosso trabalho também, né, profissional. Então, às vezes, no nosso trabalho profissional, a gente entra, sai, bom dia, bom dia. E às vezes tem gente que nem dá bom dia, né? Tem lugares que tem a portaria, tem o pessoal ali na frente, a pessoa entra direto ali, nem dá bom dia para a pessoa, nem pergunta se está bem, né? Passa direto. Então, somos indiferentes. Vamos lá, fazemos o nosso tempo para fazer e a gente larga aquela questão ali e vem embora. Então, como eu estou fazendo? Estou fazendo a minha vinda à casa espírita que eu venho aqui. Eu venho aqui apenas com interesse de receber o passe, de receber a bolsa, de receber a assistência, né? Ou eu venho aqui também no propósito de modificar o meu pensamento, de modificar a minha questão, de entender que a lei maior é uma lei de amor e que tudo que eu faço na minha vida está de acordo com essa lei de amor. Estou sendo egoísta, estou tendo o olho, mau olho, como ele diz aqui, né? Por acaso tens mau olho? Porque o outro tem uma condição melhor que a sua, não é? Então, às vezes, nós temos inveja, né? A gente tem uma inveja, puxa, eu estava trabalhando, perdi meu emprego, e o outro ali, o vizinho, deu maior sorte, conseguiu o emprego, eu não consigo nada. E às vezes a gente olha isso como uma inveja e não sabe qual é a mensagem que Deus está nos passando sobre isso. Então, é trabalhar em nós o bem. Então, é isso que Jesus veio trazer, apontar para todos nós, que todos nós temos o mesmo valor. Todos nós temos o mesmo valor. Quando nós entramos para vir e fazemos o nosso trabalho, todos nós teremos o valor. Porque hoje somos aqui espíritos vivendo num planeta de provas e expiações, em que cada um está com uma condição diferente. Uns têm mais inteligência, outro tem mais bondade, outro tem mais amor, cada um está numa situação diferente, mas todos nós seremos espíritos puros, todos nós seremos bons espíritos, todos nós receberemos a mesma quantia, todos nós receberemos um denário, todos nós valemos um denário, né? Fazendo a comparação aqui com o que nos foi dito. Então, todos nós valemos um denário, sabe? Aquele familiar difícil que a gente tem em casa, ele vale um denário. Sabe? Aquele político de estimação que a gente adora, gosta dele, fala dele, vale um denário. Sabe? Aquele político que a gente, poxa, detesta, não gosta, vale um denário. Sabe aquele rapaz que levou o nosso celular ali na esquina? Vale um denário. Sabe aquele professor, aquele médico, aquele enfermeiro que cuidou bem da gente? Vale um denário. Então, todos nós, diante do Pai, diante de Deus, temos o mesmo valor. Ele sabe que todos nós estamos desenvolvendo em nossa vinha as nossas possibilidades, as nossas potencialidades. Então, que possamos, nesse processo de trabalho, de vida, né, porque a vida é um trabalho constante, né? Jesus disse, eu trabalho, meu Pai continua trabalhando e eu trabalho. Então, a vida para todos nós é um trabalho de renovação na busca da verdade, e que o nosso trabalho seja feito de qualidade,
Então, não é o número de reuniões que eu venho à casa espírita, nem a quantidade de passes que eu recebo na casa espírita, nem a quantidade de água fluidificada que eu bebo, que vai me fazer melhor, né, do que o outro, né? É a qualidade que eu vou me dedicar naquilo que eu faço. Não apenas no trabalho do bem. Eu vou fazer o almoço, né? A gente às vezes reclama, né? Que a gente acha, né, que a nossa casa é um ambiente de luta, né, um ambiente de dificuldade. A gente chega em casa e, cheguei, vou ter que ir para casa. Eu queria ter ficado mais aqui, mas aqui vai fechar o centro, vou ter que ir para casa, né? Vou ter que aturar aquele povo lá em casa. Mas lá é a minha lavoura, lá é a minha vinha. Então, cada um de nós temos a nossa vinha. Então, um tem a vinha do esclarecimento, do estudo, da educação, do ensino. O outro tem a vinha da paciência, do trabalho. O outro tem a vinha de curar, de atender. O outro tem a vinha de zelar pelo patrimônio, pelo dinheiro das pessoas. Então, cada um tem um trabalho diferente. Cada um tem a sua vinha. E cada um vai receber o seu salário. O que nós devemos é ter o sentimento de amor para o trabalho, é ter a consciência do trabalho que nós estamos realizando em qualquer situação, né? Seja na empresa, seja em casa, seja na casa espírita, seja na rua. Temos a consciência da responsabilidade do trabalho que nós estamos fazendo e da qualidade que eu estou dedicando a esse trabalho. Então, quando nós temos essa consciência e temos a constância de assumir aquele trabalho, fazer com equilíbrio, né, nós estamos desenvolvendo o melhor trabalho para todos nós, né? Trabalharmos de forma desinteressada, né? Às vezes a gente diz assim, Senhor, eu vou ao centro, eu faço isso, e no entanto estou aqui sofrendo, não estou entendendo nada, né? Então, é trabalhar com desinteresse, porque quando eu chego para fazer uma atividade interessada, né, eu estou sendo mercenário, eu já estou recebendo, né? Então, quando eu me proponho a fazer um trabalho na casa espírita para mostrar que eu sou bonzinho, eu já estou recebendo ali, já recebi, porque todas as lutas, todas as dificuldades que são vivenciadas, suportadas, com equilíbrio, com paz, com compreensão, nós receberemos o denário lá na vida futura. Quando deixarmos esse corpo doente, quando deixarmos essa vida difícil, nós receberemos o nosso denário, né? Quando chegarmos no plano espiritual, nosso benfeitor espiritual diz assim, olha, está aqui o que você recebeu, o que você merece receber, o justo trabalho que você fez. Então, é trabalharmos com desinteresse, trabalharmos com esforço, né? Porque muitas das vezes é difícil, né? Tem que insistir, tem que refazer, tem que ter o esforço, a dedicação, ter a boa vontade, qualquer trabalho que nós façamos, porque todo trabalho ele vai buscar renovar as nossas condições, esforço, boa vontade, dedicação, tudo isso é para todos nós. Então, quando nós nos dedicamos na vinha do Senhor, que é trabalhar a nossa condição íntima de vida, trabalhar a nossa moral, trabalhar o nosso intelecto, nós estamos fazendo esse trabalho de crescimento e de engrandecimento. Daí o convite que os Espíritos sempre nos fazem ao estudo, né? Renovar as ideias, termos sempre esforço de ouvir um estudo, uma palestra. Aí a pessoa diz assim, mas Sérgio, eu não consigo, eu não sei ler, eu não consigo ler, né? Eu me lembro que eu frequentei uma casa espírita lá em Brasília, né? Depois de assim, uns 2 anos, era numa comunidade bem afastada, uma cidade satélite, e aí chegava lá, as pessoas, nós distribuímos as mensagens para as pessoas lerem, aí tinha uma pessoa, uma senhora ali, que recebia a mensagem, todo mundo ficava lendo, ela ficava com a mensagem na frente. Aí teve um dia que eu olhei assim, peraí, a mensagem está de cabeça para baixo. Aí eu falei assim, caramba, está de cabeça para baixo, né?
Eu falei assim, não, ela não está lendo. Aí um dia, eu falei assim, poxa, será? Eu fiquei constrangido, né? Aí nós entregamos uma mensagem que não era do dia. Então a gente lia, ela pegou de cabeça para baixo e ficou vendo, ficou lendo ali aquele negócio aí. Eu falei assim, ela não sabe ler. E aí nós fomos conversar com ela depois, né? Porque nós montamos, aliás, antes disso, nós montamos um curso de alfabetização para adultos, e aí nós chamamos, você não quer participar do curso aqui de alfabetização? Eu sei que você tem a possibilidade. Aí ela chegou assim, não, eu não sei ler não, que eu tenho vergonha, mas ficava assim. Então, que possamos nos esforçarmos no estudo, na renovação do pensamento, do sentimento, tendo esse olhar carinhoso de que o Cristo tem, né? Que possamos ter esse mesmo olhar para o Cristo, do olhar que Ele tem para todos nós, né? Mesmo essas representações, quando a gente passar e vermos a representação, nós vamos ver sempre um olhar doce, humano, amigo, sustentando. Então, que nesse mês de dezembro, né, não somente rabanada, né, que a gente, né, adora rabanada, tenhamos nesse mês de Natal, mas que possamos ter a certeza, a convicção plena de que o Mestre Jesus olha por nós. Ele espera que nós façamos o nosso movimento. Todos aqueles que chegavam perto dele sabia, mas ele perguntava, o que queres? E a gente possa dizer para Jesus, Senhor Jesus, eu quero amar. Então, meus amigos, minhas amigas, que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus envolva-nos por todo sempre. Mais uma vez agradecemos ao nosso amigo Sérgio, não é? Muito bonito, a parábola é bonita, e como o Sérgio disse, cada um de nós tem a nossa vinha, né? A gente tem que lembrar disso, né? Também ele nos disse que cada um de nós valemos um denário, não é isso, Sérgio? Não é? Somos iguais, não é? Então, são reflexões que nós até podemos, daqui a uma semana, esquecer. Mas é bom que hoje a gente interiorize, não é? O conhecimento que a gente interioriza, a gente não esquece. Tá? Vamos passar, então, para a segunda parte da nossa reunião, que é o momento dos passes. E a gente pede, então, por favor, aos médiuns que se coloquem. Amado Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos, vivenciando esse momento de fraternidade, de caridade, de comunhão entre todos nós, aqueles que estão aqui encarnados, os nossos amigos desencarnados. E nesse momento nós fazemos um pedido especial a todos os mentores aqui presentes, especialmente aos mentores dos médiuns que irão agora trabalhar, que cada um seja intuído para que cada pessoa aqui presente receba os fluidos de que mais necessita neste dia e neste momento de agora. Graças a Deus. Conforme lido pela dirigente Lolita da mesa, a lição 66 do livro Pão Nosso
que fala sobre boa vontade, que é um resumo, né? Quando a gente fala da boa vontade, ela é a chave para o aprimoramento pessoal e a conquista de uma vida melhor. Todas as vezes que nós ouvirmos falar da boa vontade, nos traz a uma reflexão de uma locomotiva, em que ela puxa dezenas de carrilhões, e esses carrilhões nós vamos chamá-las de virtude. Por que virtude? Porque quando se tem a boa vontade, e como mencionado pelo nosso querido Sérgio em sua fala, não é a quantidade, mas sim a qualidade. Porque a boa vontade, ela nos traz o trabalho. E como hoje a parábola foi dita, o trabalho na vinha, e como ele disse, não estamos nos referindo à quantidade de horas, mas sim à qualidade. Então, quando nós falamos do trabalho, nós pensamos na renovação. Quando nós pensamos na renovação, nós estamos pensando no bem. O que nós precisamos ter em nossas consciências é o amor, é essa boa vontade na realização de cada trabalho que nos compete. Não adianta, pura e simplesmente, nós pensarmos em trabalho apenas o trabalho físico, porque o trabalho, ele é o mental. O trabalho, ele vem de dentro do nosso coração. O trabalho que sai de dentro do nosso coração é o trabalho do amor, do bem, da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão. O trabalho físico, muitas vezes cansativo, ele é feito até com revolta, como esses que foi dito na nossa parábola hoje. Foi contratado para o trabalho de tantas horas e receberia um denário. E no final, a pessoa ainda foi questionar por que o outro havia recebido mais. Então, na realidade, é uma revolta. E quando sai de dentro do coração, ele sai com muito amor. Que todos nós possamos refletir e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim, chegamos ao momento de agradecermos mais uma vez por estarmos aqui recebendo tantas bênçãos, tantos fluidos renovadores, tantas vibrações de harmonia e de paz. Que tudo que recebemos aqui através da falange de espíritos que sustentam a nossa casa, em especial o tio Panfiro, possa nos ajudar a considerarmos sempre a necessidade de fortalecermos a fé, desenvolvermos a firmeza, o equilíbrio e a coragem, principalmente para vencermos os arrastamentos que estão todos os dias perto de nós. E assim, fortalecidos como estamos neste momento, por mais todo essa vibração de fraternidade que aqui vivenciamos, pedimos então a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião deste horário da manhã. Graças a Deus.
CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Eu vou dar só alguns informes para vocês. A casa está necessitando da colaboração de vocês em relação à doação de leite em pó integral, que eu já falei isso, café, peito de frango, tá? Quem puder colaborar, a gente agradece. Repetindo, os nossos estudos vão até o dia 12, a obra social se encerra no sábado 13, só não haverá palestra no dia 24 e 31. Restante dos dias haverá palestra de forma ininterrupta. E o retorno será em 3 de janeiro também, de forma ininterrupta. Quem precisar de atendimento fraterno, pode ficar sentado que nós vamos até você.